nosso entrevistado é o economista-chefe da... Olha, eu vou chamar ele para falar esse nome, porque esse nome é complicado. A gente estava conversando aqui, discutindo aqui no estúdio com o Rodolfo, como é que se pronuncia. Então, Alex Agostini, boa noite. Para eu não cometer erros aqui na pronúncia, soleta pra gente aí o nome. É Austin Rating. Você sabia, você estava com medo, né, Rodolfo? O Alex, estava escondendo o jogo para nós aqui. Na verdade, rating é uma palavra de avaliação de risco, né? É como o rating ou o score que nós temos num banco, né? Austin Rating é uma empresa, uma agência de classificação de risco. Tá certo, então. E hoje o nosso tema é o atual cenário econômico e as perspectivas para a retomada do crescimento. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer você por ter aceito o convite mais uma vez de participar ao vivo conosco. E você que está nos assistindo, se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser falar algo sobre a questão econômica, sobre esse tema de hoje aqui com o Alex, você pode mandar a sua pergunta através dos comentários do Facebook do Giro SA, para você que acompanha através das plataformas digitais. É só ir lá no campo de pesquisa do Facebook, colocar Jornal Giro SA, curtir a nossa página, nos assista por lá e aí você pode fazer as perguntas. Tá certo? O Rodolfo Andrade começa então a entrevista com você, Alex. Vamos lá, Rodolfo. Alex, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Giroplay. É um prazer tê-lo novamente nesta edição, mais uma edição, aliás, para comentar conosco essa perspectiva, ainda mais que o estado de São Paulo hoje caminha para uma retomada gradual da economia, né? A reabertura de alguns setores. Eu queria que você explicasse primeiramente, o senhor explicasse primeiramente, a importância do estado de São Paulo no PIB, né? Que o estado de São Paulo é um dos que puxa a economia do Brasil, é isso? Olá, boa noite a todos. Um prazer mais uma vez participar do programa. E, olha, de fato, São Paulo tem uma grande relevância na formação do PIB. Aproximadamente 1/3 do que o PIB do país, né, vem de São Paulo, produzido pelo estado de São Paulo. É um grande estado, tanto na parte do setor de serviços, como setor financeiro, por exemplo, mas também tem o setor industrial, indústria de transformação, montadoras, e também o setor agropecuário, né? São Paulo é um estado bastante forte, por exemplo, na produção de laranja, de café. Então, São Paulo tem uma grande representatividade e até por isso que ele acaba sendo um dos focos de atenção do governo federal, quando o governo federal pede incansavelmente para o governador João Dória em abrir, né, os setores de atividade, porque senão você acaba levando a economia para o buraco. Cada um tem o seu, vamos dizer assim, a sua relevância. Tanto Dória com relação a preservar, não só preservar as vidas, que isso é extremamente importante, mas tentar também equilibrar a atividade econômica, né? Os dois têm o seu lado de verdade, né? Alex, nesse cenário nós estamos caminhando ainda uma previsão que pode se arrastar a retomada total do comércio, né? Alguns setores, a partir de segunda-feira, já terão atividades retomadas, né? Segundo o governo do estado, os setores com mais riscos de falências. Qual o impacto disso na economia, dessa retomada desses pequenos setores? Olha, é extremamente importante, né, que esses setores voltem à atividade, claro, seguindo aquele protocolo que o próprio governo do estado já anunciou, as medidas de segurança, e fazendo de forma escalada, né, cada setor sendo liberado gradativamente, até para ele, governo do estado, ter uma noção de como está sendo a abertura das atividades no comércio, e aí depois liberando outras atividades. As últimas atividades a serem liberadas vão ser lá no dia 20 de julho, que envolve salões de beleza e academias. Então,
o governo terá aí pelo menos 50 dias para avaliar esse desempenho desses serviços que são também essenciais, além, obviamente, de farmácia e supermercado, que não fecharam em nenhum momento, mas o setor de comércio começa a abrir a partir de segunda-feira. Bom, é extremamente relevante porque aproximadamente 2/3 de toda a atividade produtiva numa cidade ou num estado, e aí obviamente no país, 2/3, mais de 66%, vem dos pequenos negócios, né? O setor de serviços representa 2/3 do PIB. Lá dentro nós temos, por exemplo, o setor de comércio, nós temos o setor de transporte, né, o setor financeiro, tem diversos outros setores que compõem o setor de serviços, que representa 2/3 do PIB. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do efeito da pandemia, hoje foram divulgados dados sobre o mercado de trabalho com carteira assinada. O Ministério do Trabalho divulgou pela manhã dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ou seja, as empresas fazendo contratações ou demissões, e aí nós temos um saldo líquido, né, de quanto sobrou de emprego ou de quanto de emprego foi fechado de pós-trabalho. Olha só, só no mês de abril foram fechados 860 mil postos de trabalho. Tá? Eu só quero dar uma dimensão. O setor de comércio, ele fechou 340 mil postos de trabalho, quase metade vem do setor de comércio, só para mostrar a relevância desse setor, a importância dele. Não pode continuar, Alex. A próxima pergunta justamente seria essa, né? Que há uma perspectiva de 3 pontos percentuais de desemprego, né? Um crescimento beirando perto dos 15%, né? Devido a essa crise, não é isso? Esse cenário, ele tende a diminuir nos próximos anos? Qual que é a perspectiva de vocês da área de economia? Olha, vamos tentar trazer para um entendimento mais fácil do cidadão comum como que se deve dar a recuperação da economia, porque a gente ouve falando, olha, a recuperação será lenta, e muita gente às vezes fala assim, como será lenta, se a partir de segunda-feira alguns setores vão voltar a abrir, a funcionar, mas por que vai ser lenta, né? Então, primeiro, porque o desemprego cresceu bastante. Como eu disse, só no mês de abril foram 860 mil postos de trabalho com carteira assinada que foram fechados. Além disso, nós temos o trabalho informal que, tendo como base o auxílio emergencial concedido pelo governo, chegou a quase 60 milhões de pessoas. Então nós estamos falando de um contingente de desempregado calculado pelo IBGE, daqueles empregos por conta própria, os formais, né, microempreendedor, como eu disse antes, carteira assinada. Bom, esses representam hoje uma taxa de desemprego de 13,3% que vai ser divulgada amanhã. Essa é a expectativa da Alce Rate, 13,3% de desempregados em relação à força de trabalho do país. Significa isso, pessoas de 14 a 65 anos que estão procurando emprego. Então elas fazem a composição da PEA, a população economicamente ativa, que no mês de março tinha sido de 92 milhões. Amanhã, por exemplo, a taxa de desemprego ela pode chegar a 13,3%, que é a nossa projeção, como eu disse. Isso vai dar um contingente de desempregados adicional só no mês de abril de 2,5 milhões de pessoas, considerando todo o universo, né? Tanto de carteira assinada como aqueles sem carteira assinada, por conta própria, microempreendedores que tiveram que fechar os seus negócios, infelizmente, no mês de abril, por conta da pandemia. O contingente vai chegar a 13,5 milhões de pessoas empregadas no Brasil. Isso desempregadas? Desempregados, tá? Certo. Isso em relação à PEA, que é um total de 90 milhões. Então, em maio, isso vai chegar, pode chegar a 15%. E aí a recuperação é lenta por quê? Primeiro, as pessoas estão desempregadas, então elas estão com uma renda menor. E ainda aquelas que estão trabalhando, muito delas tiveram, obviamente, uma redução de salário. Algumas estão tendo alguma ajuda do governo. Então você reduziu o que nós chamamos de massa de salário, que é o total de pessoal empregado vezes o salário médio. O salário médio caiu de R$ 2.000
para 1.800. Então você caiu o potencial de consumo da sociedade. E o consumo da sociedade, na formação do PIB, ele representa 2/3. Então quando você tem esse motor desacelerando, é como você pegar um carro 1000 cheio numa ladeira, numa subida, né? Ou seja, vai chegar no meio, ele vai perder o fôlego, né? Tem que colocar mais combustível no motor. E esse motor vem claramente na medida que há uma reabertura da economia, e aí as pessoas vão ganhando confiança na economia, confiança de que tudo vai voltar ao normal em breve. E por que demora um pouco para voltar ao normal? Porque hoje as empresas, elas estão com estoques muito elevados. Vou te dar um exemplo. O resultado de abril das montadoras em relação à produção de veículos foi uma queda de 99% em relação ao mês de março. 99%, porque, claro, todo mundo parou, as fábricas pararam, então a produção despencou. Porém, os estoques que as montadoras têm para venda de veículos representam 4 meses. Em geral, os estoques são 30 dias, 40 dias, quando você tem uma atividade econômica meio moderada. O que significa que 4 meses para atender às vendas, as empresas, as montadoras vão voltar lentamente na produção. Só que para produzir um veículo, você tem toda a parte de tecidos, borracha, aço, vidros, componentes eletrônicos. Aí depois você aciona toda a parte de serviços, que são rodovias, que são os pedágios, os impostos, você tem as autopeças, as concessionárias, as revendedoras de veículos no comércio, né, aquelas lojas varejistas. Então, veja bem, é uma cadeia intersetorial muito grande que hoje está paralisada. Por isso, quando retomarmos, né, a economia, essa retomada ela vai ser lenta e, infelizmente, não vai ser possível para salvar o PIB deste ano, o qual na Austin Rate nós estimamos uma queda de 6% do PIB brasileiro, e não se tem na história, desde a década de 30, uma queda tão grande assim do PIB. Ô Alex, quando você fala em lenta, quantos meses? Uma estimatisma. Então, estimatisma é ótimo, uma estimativa. Uma estimativa. Estimativa. Uma ótima colocação. Bom, na sexta-feira vão sair os dados do PIB do primeiro trimestre. Toda a expectativa é que tenha uma redução de 0,9%, né, em relação ao fechamento, o quarto trimestre de 2019, tá ok? Então, uma queda de 0,9%, menos de 1%. Por quê? Porque janeiro e fevereiro a economia estava crescendo, estava indo bem. Chegou a pandemia em março, a situação ficou bastante comprometida. O segundo trimestre, só para vocês terem uma dimensão disso, nós estamos projetando uma queda de 9,7%. Por que tudo isso? Porque todas as atividades praticamente estavam paralisadas. Uhum. Voltando agora, no mês de junho, vai compensar um pouco. O terceiro trimestre, a retomada começa a ser um pouco mais lenta. Então nós temos aquele movimento em U, né? Você desacelera, chega no fundo do poço no segundo trimestre, começa a voltar um pouquinho no terceiro trimestre, e no quarto trimestre, se não tiver nada adicionalmente de forma negativa, principalmente no cenário internacional e também no cenário político, que é o que tem feito o Brasil não conseguir crescer, infelizmente, né? Bom, se não nada tiver de errado e negativo nesse sentido, no último trimestre do ano o Brasil começa a ter já uma expectativa de crescimento. O lento, nós estamos falando então de pelo menos aí 9 a 12 meses de recuperação para entrar no terreno positivo, para mostrar uma alta do PIB. Nós provavelmente veremos no primeiro trimestre de 2021, quando comparado com 2020. Então quase um ano aí para sair desse atoleiro que é a economia brasileira, e a economia mundial também entrou. Aqui no Brasil nós temos um ambiente político que atrapalha ainda mais. Eu ia fazer a pergunta, eu ouvi alguns especialistas falando justamente sobre essas questões. Alguns investidores se assustaram com o modo de condução da reunião presidencial divulgada por ordem do STF na última sexta-feira. E isso atrapalha um pouco os investimentos, Alex? Sim, sem dúvida alguma atrapalham, porque nós vimos que a postura do Executivo Federal, né,
é uma postura de intervenção em algumas áreas, né? Nós vimos claramente ali na fala dele em relação ao Ministério da Justiça, do ex-ministro Moro. Essa é uma questão à parte que vai ser resolvida junto ao STF, à PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, né? Isso é uma questão à parte, mas o contexto geral demonstrou que de fato existe uma gestão que preocupa os investidores. Quais investidores? Setor financeiro? Não necessariamente, mas principalmente o setor produtivo. Por que isso? Porque em algum momento do tempo, na percepção dos investidores, a regra do jogo pode mudar. Mudar de que forma? Olha, o Brasil está gastando muito agora, então pode ter uma reforma tributária que, ao invés de reduzir impostos, ela vai subir impostos. São possibilidades, tá certo? Eu não estou fazendo um juízo político, são possibilidades que os investidores analisam e ficam claramente com o pé atrás. Porém, alguém pode falar o seguinte: não, mas depois da divulgação do vídeo, o mercado financeiro ficou otimista. O dólar saiu de 5,90, que estava semana passada, para agora 5,20, se eu não me engano, ou 5,30 que fechou hoje. Eu não acompanhei o fechamento, mas teve uma queda muito forte. E a Bolsa de Valores disparou, né? Está numa alta ali de 3% só hoje, já está em 87 mil pontos. O dólar fechou a 5,29, acabei de confirmar aqui no meu computador. R$ 5,29 por dólar, chegou a quase 5,90. Aí alguém pode falar: pô, então não estou entendendo, divulgou o vídeo e o mercado reagiu positivamente? Sim, a leitura o mercado financeiro ele é mais imediatista, né? Ele absorve mais rapidamente os fatos. Para o mercado financeiro, foi removido do cenário aquela preocupação de que haveria no vídeo um conteúdo suficiente para o impeachment do presidente da República. Não houve essa confirmação. O vídeo não trazia nada neste sentido. Então o mercado tirou aquela preocupação, então esse risco saiu e o mercado voltou a funcionar como deve, ou seja, valorizando os ativos, no caso as ações das empresas, o que é bom para o funcionamento também do país de financiamento das empresas. Então nós temos, primeiro, uma análise do setor produtivo que preocupa um pouco lá no futuro e do setor financeiro que não está tão preocupado assim. Tá certo. Bom, Alex, mais alguma informação que você gostaria de passar sobre essas questões que nós colocamos em pauta aqui hoje, não? Olha, eu acho que nós falamos, o cenário é bastante negativo, todo mundo está vivendo isso, não precisa ser economista, né, para falar exatamente que a situação está bastante ruim. Então, mas está só ruim? Não necessariamente. Nós estamos vendo, por exemplo, o setor do agronegócio no Brasil que está indo muito bem. Primeiro porque as pessoas precisam e vão continuar sempre de alimentos. E o Brasil é um grande fornecedor de alimentos no mundo. Então, o setor do agronegócio no Brasil, que já é um setor de ponta em termos de produtividade, ele continua firme e forte, gerando inclusive mais empregos com uma safra recorde. E além disso, eu acho que a principal informação é que em 2021, nossa expectativa, e por enquanto de boa parte do mercado, quando eu falo mercado são os analistas, economistas, né, que fazem projeções, a expectativa é de um crescimento econômico, e aí, claro, com uma retomada, ainda que gradativa, dos investimentos, do emprego e da renda. Então procurar esse ano tentar amenizar o impacto negativo que já está acontecendo. O governo adotou as principais medidas. Quando eu falo governo, eu estou me dirigindo principalmente ao Ministério da Economia, fazendo auxílio emergencial, entre outras medidas, e o Banco Central reduzindo a taxa de juros, que deve acontecer agora em junho, para o menor nível histórico, 2,25% ao ano. Isso nunca aconteceu no país, então são os fatos positivos que a gente precisa também se atentar para melhorar essa retomada. É isso. Tá certo. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Um ótimo começo de noite para você. E espero você em breve novamente aqui no nosso Giro da Noite ou no Giro da Manhã com mais informações aí no que diz respeito a esse cenário político, essa questão econômica que nós estamos passando aí no nosso país. Tá bom? Obrigado, Alex. Eu que agradeço, obrigado e estou disponível até a próxima. Até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.